Olá a todos, bem-vindos à Academia do Retiro Espiritual. Essa academia tem como tema Família da Fé. Com esse tema, vamos compartilhar a palavra de Deus durante uma hora. Primeiro, eu vou ler um versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus lhe fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Pessoal, no mundo existem inúmeras famílias. Se imaginarmos o que é uma família normal e feliz, as pessoas imaginam uma família rica que vive numa boa casa. Claro que é bom viver bem e viver com uma boa condição, mas, pessoal, a família verdadeiramente feliz e bela é uma família reconciliada. A família tem que ter paz e tem que ter fé um no outro, em que o marido confia na sua mulher e a mulher confia no seu marido e os seus filhos confiam nos seus pais e os pais nos seus filhos. Pessoal, as pessoas de fato se esforçam muito para terem condições, mas a verdadeira felicidade não vem do bom ambiente ou condição. A verdadeira felicidade, a felicidade de uma família, depende do que está preenchendo essa família. Dependendo disso, pode ter uma vida feliz ou uma vida infeliz. Pessoal, aquelas pessoas que vivem bem, têm uma boa condição acadêmica, se observarmos bem nelas, têm sérios problemas, têm dores e discórdias. Se lemos Provérbios capítulo 17, versículo 1, diz: Melhor é um bocado seco e a tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Há dois tipos de casas. Uma casa só tem um bocado seco na mesa de refeição, pão seco. E outra casa está cheia de vítimas. Vítimas significam carnes. Mas apesar de ter só um bocado seco, essa família tranquila é mais bela, é melhor e é mais feliz. É o que a Bíblia nos diz. Cheia de vítimas, de boa comida, de boa condição e vivendo numa boa casa. Mas aquela casa que tem discussão não pode ser feliz. Então, essa reconciliação, a verdadeira reconciliação, em outras palavras, é a paz. É a paz. Então, onde é que vem a verdadeira paz e reconciliação? E como é feito? Na Bíblia,
fala sobre Jesus Cristo em diferentes expressões. E uma delas é a seguinte, em Isaías capítulo 9, disse que é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus, ele é cheio de paz e é o príncipe que controla a paz. Em outras palavras, onde está Jesus, tem paz. Logo, onde está a palavra de Jesus, há paz. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que diz em Romanos. Pessoal, então que família pode estar tranquila? Que família pode ser feliz? Quando Jesus Cristo, o Senhor da paz, o príncipe da paz, conduz a família, quando essa família viver pela fé em Jesus Cristo, terá a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. Pessoal, tem um casal, marido e mulher, a constituição da família inicia assim com marido e mulher, não é? Quando o marido olha para sua esposa, sua mulher, é claro que ela tem características próprias, mas independentemente disso, se olhar pela fé, quão feliz ele será. Além disso, se a mulher olhar para o seu marido pela fé, independentemente das características e condição do marido, quão lindo será esse casal. Então, olhar pela fé, e isso quer dizer olhar pela palavra de Deus. Então, quando viver no meio da felicidade e da grande paz, em qualquer situação ou condição. Pessoal, hoje nós lemos Gênesis capítulo 2. Para Adão, Deus permitiu uma mulher. Foi a primeira família do mundo. Essa família do capítulo 2 de Gênesis é a primeira família do mundo. É uma família muito bela e feliz. Essa família de Adão e Eva, de Gênesis capítulo 2. Pessoal, a história de como Deus criou Eva, como ele deu uma mulher para Adão, está escrita em detalhes em Gênesis capítulo 2. Pessoal, se lermos Gênesis capítulo 2, o versículo 18 diz: "Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Pessoal, o que é que Deus disse ao dar uma mulher para Adão? Disse que a mulher é uma auxiliadora dele, aquela que auxilia. Pessoal, bem agora, a mulher que Deus deu a Adão não é para perturbar Adão, o seu marido, ou para provocá-lo e fazê-lo sofrer, mas lhe deu como auxiliadora. Bom, pessoal, então vocês também têm mulher e têm marido que Deus lhe deu, tem filhos que Deus lhe deu. Então, aquela mulher ou marido que Deus nos deu, no presente momento, também os filhos, de igual modo, Deus deu para que todos nós, como auxiliadores. O par que Deus nos deu é o meu auxiliador. No presente momento, o meu companheiro, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, a minha família, não importa a forma que eles assumam, tem que acreditar que Deus lhe deu como auxiliador. Deus nos disse isso e é por isso que ele nos deu isso. Deus, olhando para Adão, disse: "Não é bom que o homem seja só, mas o diabo engana os homens. Você agora não está gostando de sua mulher ou do seu marido, você não gosta. É melhor você ficar sozinho, é melhor você viver sozinho."
Isso é o pensamento que o diabo pôs. Deus Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Deus preparou um auxiliador e um par. E ele permitiu para que o homem e a mulher vivessem juntos, formando um só corpo. Então, assim, Deus dizendo que faria uma auxiliadora para Adão. Primeiro, trouxe a Adão todos os animais do campo e todas as aves dos céus. E no quinto dia, Deus criou as aves e peixes. E no sexto dia, ele criou os animais da terra, segundo a sua espécie. Então, aquelas aves e os animais que foram feitos, mandou sair perante Adão. Então, esse Adão, olhando para cada espécie de animal e de ave, deu-lhes um nome, por exemplo, elefante, o cervo, o macaco, o guepardo, a águia, o pombo. Agora, na frente de Adão, muitos animais e inúmeras aves passaram, e cada um deles tinham formas diferentes. Mas está escrito que entre eles não havia uma auxiliadora para ele. Por quê? Porque a auxiliadora que Deus preparou para Adão estava em outro lugar. A auxiliadora de Adão que Deus preparou não era um dos animais nem aves. Ou seja, Deus preparou a auxiliadora que sai do corpo de Adão. A auxiliadora que Deus preparou foi a mais linda e a mais apropriada. Então, irmãos, Deus fez cair pesado sono sobre Adão e depois criou uma mulher, tomando uma das costelas de Adão. Pessoal, essa mulher não veio de outra coisa, mas sim do corpo de Adão. Havia auxiliadores que Deus preparou para nós. Havia os nossos pares que Deus preparou para nós. Agora, a mulher que vocês têm e o marido que vocês têm e os filhos que vocês têm são todos preparados por Deus para vocês. Pessoal, eu entrei no seminário no ano de 89. Hoje, o seminário é, é chamado de Seminário Mahanaim. Antigamente era chamado de Seminário Evangélico da Coreia, do pastor Oksu Park, e ele é o nosso mestre. Antes de ir ao seminário, eu fiz a minha vida espiritual da Igreja Central de Tegu. Na época, o seminário estava em Seul. E em 89, entrei no seminário e estive lá recebendo treinamento. Deus, através do pastor e da igreja, procurou e entrou e encontrou o meu par. Um dia, o pastor e a igreja oraram por mim e um dia me chamaram, irmão Lee. Na época, eu era um seminarista recebendo treinamento no seminário. Já é o momento ideal, irmão Lee. Você tem que se casar. Então, agora vai ter o encontro às cegas. Dizendo isso, no dia seguinte, me mandaram para o encontro às cegas, para encontrar a irmã que Deus preparou para mim. Mandaram-me ir aonde? Disseram para eu ir à igreja de Tegu. Tá na igreja de Tegu, a irmã que foi preparada para você. No dia seguinte, eu fui para a igreja de Tegu, de ônibus, para ter encontro às cegas. Eu vivia a vida espiritual em Tegu.
E depois eu entrei no seminário, por isso sabia muito bem quem são as jovens da igreja de Tegu. Naquela época, pelo que eu me lembro, havia cerca de 50 irmãs jovens na igreja de Tegu. Eu indo de ônibus, nossa, entre elas, Deus preparou para mim o meu par. Quem será ela? Sem querer, eu comecei a pensar nisso. No ônibus, abri meu caderno porque tinha a lista dos jovens da época do meu caderno. Então, olhando para o nome de cada uma irmã, sabe o que eu disse? Deus, essa irmã não pode ser o meu par. Deus, essa irmã, ela é. E pessoal, eu olhando para cada nome, Deus, não me faça ser o par dessa irmã. Mas aquela irmã está bem, eu gosto dessa, mas aquela não, Deus. Eu estava fazendo isso. É ridículo, não é? No entanto, enquanto eu pensava assim, o que é que Deus me dizia? Você, quanto que você sabe sobre essa irmã? Supondo que você gosta dessa irmã e quanto você conhece ela? Aquele aspecto que você conhece não é apenas a aparência exterior dela, não é apenas o rosto dela, não? Então, por exemplo, quando você sabe sobre a saúde dessa irmã, de repente eu tive esse pensamento. Por exemplo, a saúde. Como é que está a saúde dela? Como está o fígado dela? E o estômago dela? E os pulmões? Claro que ela está saudável, mas ninguém sabe disso. Quanto você conhece ela? E o que mais que Deus me disse? E você sabe sobre o estado mental dessa irmã? Deus, de fato, eu não sei nada. Enfim, o que Deus me perguntou. E você sabe o estado espiritual dessa irmã? O mundo espiritual, o mundo da fé que flui nessa irmã? Quanto você sabe sobre isso? O que você gosta dela é só uma pequena parte. Eu fechei logo o caderno e coloquei na pasta. Deus, você tem razão. O que eu sei, o que eu vejo realmente, isso é uma parte muito minuciosa. Deus, eu creio que o Senhor tem preparado para mim a mulher mais apropriada e ótima. Naquele dia, eu indo de ônibus, Deus colocou a sua vontade em mim. A fé de deixar o meu futuro nas mãos de Deus. Senhor, tem razão. É mínimo o que eu vejo. Não há como eu conhecer o coração dessa pessoa. Não há como eu saber o mundo mental dela. Quero deixar tudo isso na sua mão, Senhor, porque o Senhor me conhece melhor do que todos. Pessoal, quem é a esposa mais linda para mim? A mulher com uma cara bonita não é a mais perfeita para mim, nem aquela que estudou muito. Para mim, a mulher mais perfeita é aquela que é a mais apropriada, a mais apta, que é a mais conveniente para mim. Essa é a esposa mais apropriada e bela para mim. Então, é Deus que me conhece mais do que ninguém, por isso, a irmã que Deus preparou para mim, essa será a mais bela. Então, antes de eu chegar na igreja de Tegu, Deus colocou em mim a fé de que o Senhor preparou a esposa mais preparada para mim. Eu encontrei naquele dia minha esposa e eu vivo até hoje por muito tempo, há mais de 30 anos. Realmente, para mim, ela é a esposa mais linda do mundo. Não por outro motivo, porque ela é a mais apropriada, mais conveniente para mim. É por isso que Deus me permitiu. Pessoal, agora, se vemos em Gênesis capítulo 2,
É muito maravilhoso o processo como Deus fez auxiliadora para Adão. Depois que Deus fez cair em um pesado sono sobre Adão, tomou uma das costelas de Adão e, fechando o lugar com carne, fez a mulher. Quando Deus fez Eva, o Senhor tinha o seu plano e propósito, segundo o seu plano e vontade. Deus fez Eva, a mulher, de acordo com a forma e aspecto que Deus pensou, que ele planejou e que ele preparou. Porque Deus conhecia Adão mais do que ninguém, sabia bem também que tipo de mulher, que forma de esposa lhe seria mais apropriada. Então o Senhor fez mulher com a forma mais bonita e apropriada, ele trouxe a Adão. Isso foi muito bom. Aquela que foi feita por Deus era a mais linda para Adão. Quando Adão viu a Eva, os seus olhos abriram. Nesse mundo, há várias formas de expressar o amor para aquela que ama. Normalmente dizemos em inglês, I love you. Mas, pessoal, sabe qual é a maior expressão de amor do mundo? É o que Adão falou. Adão viu a Eva e disse: afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sim, está certo. Essa esposa, essa auxiliadora, esse par não é feito de outro lugar, e sim veio de Adão. Esse osso, o osso de Eva, é dos ossos de Adão, e a carne dela é a carne de Adão. Essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é a maior expressão de amor. Pessoal, o que significa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Afinal, é o meu corpo. Essa minha mulher, aquela Eva, não vem de outro, mas é do meu corpo. Essa é osso dos meus ossos. É o meu corpo, nós somos um. São duas formas, mas éramos uma. Pessoal, é isso. Os homens devem amar as suas esposas, devem tratá-las bem, devem sacrificar-se pelas suas esposas, devem cuidar da sua família. Pessoal, isso não se dá pelas leis. Pessoal, amar, tratar e cuidar, isso não é feito pelas leis, mas sim de coração. Deve ser feito automaticamente. Então, quando é que é feito automaticamente? Quando é feito de todo o coração? Quando eu reconheço que a minha esposa é parte do meu corpo. Quando meus filhos são parte do meu corpo. Pessoal, Deus, ao entregar a Eva a Adão, a verdade é que Adão e Eva eram um. Pessoal, e isso é a família que Deus nos diz. Agora é o mesmo para a sua família. Eu e minha esposa, como Deus me deu a minha esposa e eu e ela somos um, nos tornamos um só corpo. É um só corpo. No momento em que eu aceito a minha esposa, no momento em que eu, sendo marido, aceito a minha esposa, isso já não é uma conveniência de 2 pessoas, mas sim somos um só corpo. A sua esposa é o seu corpo, o seu marido, pessoal, é o seu corpo. Por acréscimo, os seus filhos também são seu corpo. Quando Deus lhe entregou a Eva, na palavra de Deus diz que eles são um só corpo. Pessoal, desde que tenham esse coração, acontecerá maravilhas. Que maravilhas vamos ver? Pessoal, ora, um e outro estavam nus e não se envergonhavam. Pessoal, em Gênesis capítulo 2
diz Adão e Eva. Um e outro estavam nus. Estavam nus significa que tinham erros, significa que tinham falhas. Mas isso não os envergonharam. Isso não era problema. Mesmo que tenham erros ou faltas, isso não era problema. Por quê? Por exemplo, se a disser à esposa: "Por que você é assim? Você é tão ruim". Ou para o marido: "Você é homem, mas por que você faz isso?". Pessoal, quando é que eu vejo os erros, as falhas, coisas ruins? Quando eu acho que eu e meu marido, eu e minha esposa somos um só corpo. Os erros são vistos como erros. Pessoal, Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2 diz que estavam nus, mas não se envergonhavam, por quê? Porque estar nu não era falta para os olhos deles. Mas em Gênesis capítulo 3, mas viam os defeitos como defeitos. Realmente surgiram muitos problemas. Pessoal, eu, ao ver as faltas da minha mulher, não devo me esforçar para mudá-la. Eu, vendo os defeitos do meu marido, eu não devo tentar mudá-los. Eu, quando vejo as fraquezas do meu filho, eu não devo me esforçar ou ficar triste, mas sim, o meu coração está distante do da minha mulher. O meu coração está distante do meu marido. Deus disse que somos um só corpo, que somos unidos e que é o meu auxiliador. Mas do meu coração eu me separei da minha mulher. Agora, com fé na palavra de Deus, se crê que somos um, os defeitos já ficam ocultos aos meus olhos. Pessoal, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, tem a seguinte palavra: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pessoal, em Filipenses 2:13 tem uma palavra muito maravilhosa. Deus é quem efetua em vós. É Deus que efetua na sua família. É Deus que efetua entre eu e minha esposa. É Deus que efetua entre eu e meu marido. Quando cremos que é Deus que efetua no meio de nós, o que acontece? Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, fazei tudo sem murmurações e contendas. Deus no meio de nós, no meio da nossa família, no meio do nosso casal, é Deus que está trabalhando. Pastor, meu marido ainda não recebeu a salvação, não crê em Deus. Não, pessoal, mesmo que o seu marido não seja salvo, Deus está trabalhando em sua família. Pastor, meus filhos são muito problemáticos. Não é assim. Deus está trabalhando em sua família. Temos que acreditar nisso. Desde que creio que Deus está trabalhando na minha família, como é que o meu coração fica? Desaparece o rancor, desaparece a confusão. Ah, minha esposa, ela tem esse problema. Não é boa nisso. Isso desaparece. Ah, meu marido não é bom nisso. Ele é muito teimoso. Desaparece os olhos que veem os defeitos do marido. Desaparece o rancor, desaparece a confusão. Pessoal, se vermos em 1 Samuel 26:10, Davi diz assim: tão certo como vive o Senhor. Está dizendo que Deus está vivo. Saul perseguindo Davi para matá-lo por muito tempo. Mas já em 1 Samuel capítulo 26, Saul e os seus homens entraram em certa caverna e estavam dormindo profundamente. Então um dos homens de Davi disse: Deus te entregou a chance para matar Saul, feriu com um só golpe. E como Davi respondeu: Não mates, tão certo como vive o Senhor, e se o ferirá, ou em que
descendo a batalha, seja morto", disse assim: "Deus está vivo". Pessoal, é o mesmo. Deus está vivo na sua família, e vocês devem crer que ainda hoje ele está efetuando nela. Além disso, se vermos Salmos, capítulo 139, 1 e 2, diz que Deus nos conhece muito bem. Diz que Deus sabe quando me aceito e quando me levanto. Deus é vivo e ele nos conhece muito bem. E ele está efetuando na nossa família. Pessoal, no dia que cremos nessa verdade no nosso coração, porque Deus nos disse, então desaparecerá o rancor e confusão e produzirá a esperança, a gratidão e o amor. Pessoal, Deus disse que porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus tem o seu plano. Há nele o grande propósito e Deus trabalha segundo o seu propósito. Pessoal, se reconhecemos a Deus, a vida será grata e reconciliada. Pessoal, por isso agora Deus conduzindo toda a nossa família de acordo com o seu plano. Pessoal, do ano de 89 eu me casei e tive treinamento no seminário com a minha esposa em 90. Fui abrir uma nova igreja. Abrimos uma igreja localizada atualmente no bairro chamado Gyeongchang, na cidade de Paju de Gyeonggi-do. Quanto a minha esposa, ela teve um convite e participou da conferência bíblica do pastor Okso Park, que teve lugar em Daegu Kanda Shopping Center, e recebeu a salvação. A família da minha esposa, isto é, o meu sogro, a minha sogra, a minha esposa, o meu cunhado, os 2 irmãos mais velhos, 2 irmãs mais novas e a sua irmã mais nova. Nenhum deles acreditava em Deus, não conheciam a Deus. Somente a minha esposa ouviu o evangelho pela graça de Deus e, encontrando com a igreja que tem o evangelho, recebeu a salvação. Depois que começou a viver a vida espiritual, ela se casou comigo e junto servimos o evangelho na nova igreja. Eu fui enviado no início da década de 90, mas na época só tinha alguns irmãos na igreja. Era uma igreja pequena no campo. Num dia de verão daquele ano, eu disse: "Querida, vamos convidar o sogro e a sogra deste verão para virem aqui em casa". Mas na verdade, não havia nada para os receber em casa, porque era o evangelista de uma igreja pequena, era pobre e miserável. Porque eu me casei quando era seminarista, então eu encontrei com os meus sogros só por algumas vezes antes e depois de me casar. Ah, então querida, Deus nos permitiu casar comigo, e a sua família não crê em Deus. Além disso, seus pais já têm muita idade, e eles tiveram um genro que crê em Deus. Eu gostaria de convidá-lo uma vez. Então ligamos para meus sogros que viviam em Daegu. "Eu sou Lee, o seu terceiro genro. Veio visitar a nossa casa. Nós não encontramos muitas vezes, mas eles ficaram muito felizes pela ligação e vieram dificilmente de Daegu para Paju. E pegaram o trem, o expresso, e depois o metrô, e pegaram o ônibus para Cupabar, porque na época não tinha carro. Portanto, eles ficaram na minha casa por alguns dias, 2 ou 3, e uma e na semana seguinte havia um retiro espiritual de verão. Minha sogra e meu sogro fomos juntos para Yeongdong, e lá tem um bom pinhal. Vamos para onde tem água e o riacho onde podemos acampar. Claro que nós convidamos para um retiro espiritual. Assim fomos de Paju para a estação de Seul, pegamos um trem para Yeongdong e pegamos um carro e fomos com eles para Yeongdong para o Pinhal. Quando os meus sogros chegaram para o Pinhal, ficaram deslumbrados, porque na época tinham lá mais de 2.000 pessoas para
participar do evento. Devia ser uma confusão, eles não conheciam a Deus. Ao levar os meus sogros para o retiro, houve uma grande disputa no meu coração, porque eu pude parecer muito estranho aos olhos deles. É muito trabalhoso. Meu sogro, na época, ele tinha quase 80 anos de idade e a minha sogra quase 70 anos de idade. Mas só tinha um coração, de Deus. A minha esposa, encontrando comigo, e os seus pais tiveram um genro evangelista. Os meus sogros são idosos. Deus lhe deu um genro que é evangelista para lhes dar a chance de ouvir o evangelho. Deus, ajude, por favor. Satanás me deu muitos pensamentos. É difícil, é complicado, não vai dar certo, eles vão ficar muito cansados. Mas ignorei todos esses pensamentos do coração, porque Deus permitiu minha esposa, segundo a sua vontade, e eu, sendo evangelista que prega e conhece o evangelho, me tornei o genro dos meus sogros. Os primeiros e segundos genros, todos os meses entregam dinheiro como presente aos meus sogros, mas o terceiro genro podia dar era único, era pregar o evangelho. Então, no início, eles tinham muito fardo, porque deviam entrar na fila para comer, deviam dormir na tendas, no pinhal. O chão da tenda também não era liso, mas Deus trabalhou fortemente e eles participaram da classe evangélica para os senhores. E quando terminou a classe evangélica da manhã, na quinta, os meus sogros, todos eles dois receberam a salvação. Foi um dia inesquecível. À tarde, no mesmo dia, quando tinha a cerimônia de batismo, eu pedi para participar do batismo dos meus sogros. Então, eu e um outro pastor do batizamos. Foi maravilhoso. Deus, eles viveram a vida durante 80 anos sem conhecer a Deus, mas só participando por 4 dias e escutando a palavra do evangelho do pretor da classe evangélica e ouvindo também a pregação da noite do pastor Parker, o coração deles diretamente conheceram o evangelho da eterna redenção, conseguiram crer no perdão dos pecados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então eles ficaram muito felizes e os levamos para Yeongdong, para a casa deles em Daegu. Na semana seguinte, os meus cunhados ligaram para perguntar para onde eu os levei e os fiz sofrer tanto e adoeceram. Ah, me desculpa. E realmente, naquele tempo, os meus sogros receberam a salvação e isso era a providência de Deus, era o plano de Deus. Naquele tempo, era o mês de agosto de 90. E 91, do 1º de maio de 91, o meu sogro faleceu. Foi um dia, ele dormindo, faleceu bem tranquilo e em paz. Na época, ou seja, durante 80 anos de idade, ele viveu sem Deus. E é por isso que ele deveria entrar no inferno, mas muito pouco antes de falecer, alguns meses, a sua terceira filha, que sempre lhe causava dores de cabeça, dizia que ia casar com um evangelista estranho, e esse se tornou o seu genro. Foi para o pinhal segundo a condução desse genro, e ouviu o evangelho e recebeu a salvação, e entrou no reino dos céus. A minha esposa, no dia 25 de abril, 5 dias antes da morte do meu sogro, ela deu à luz o meu primeiro filho. Por isso, a minha esposa não pôde ir ao funeral e eu fui sozinho para Tegu. Tive um pouco de fardo, porque a família dela e os meus cunhados diziam que não gostavam de mim. Mas quando chegou o funeral, eles me acolheram calorosamente. A minha sogra me disse que o meu sogro faleceu em paz, dando graças a Deus, entrou no reino dos céus. Naquele mesmo dia, voltando para casa, Deus, você é muito incrível. Deus, é maravilhoso o evangelho que temos. Por 80 anos, o meu sogro, sem Deus, na verdade, Coreia, na Coreia do Norte, mas no período da Guerra Civil, ele veio para a Coreia do Sul. Assim, encontrou com a minha sogra e criou a família.
Deus amou tanto a alma dos meus sogros que, por meio de sua providência, receberam a salvação e entraram no reino dos céus. Então, pessoal, Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pessoal, quando conseguimos crer nisso, o nosso coração já vai mudar perfeitamente. Desaparecerá o rancor e terá gratidão. Desaparecerá a confusão e, ao contrário, terá agradecimento. Terá reconciliação, terá esperança. Pessoal, se vermos Gênesis capítulo 3, ou seja, em Gênesis capítulo 2, foi uma bela família. Então, a família de Adão e Eva do capítulo 3 era a família mais infeliz. O que aconteceu em Gênesis capítulo 3? No coração de Adão e Eva tinha a palavra de Deus. Quando estavam na palavra de Deus, esse era o jardim do Éden. Eles estavam nus, mas realmente a vida não era vergonhosa. Nenhuma fraqueza. Uma vida em que qualquer fraqueza ou falta não se importa, nem era obstáculo. Essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Realmente era uma vida que vivia sendo um só corpo, mas em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva foram enganados por Satanás e o que aconteceu? Eles jogaram fora a palavra de Deus. No coração havia a palavra de Deus. No dia em que dela comer, certamente morrerás. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o que disse Satanás? É certo que não morrereis. Então, Adão e Eva, vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, na palavra de Deus certamente morrerás. E nos olhos de Eva? Era bonita, muito agradável e boa para comer. Nesse momento, o que eles fizeram? Jogaram fora a palavra de Deus e aceitaram os olhos deles que viam. E eles aceitaram os pensamentos que eles sabem, que eles sentem. Mas esse pensamento é, de fato, o que o diabo pôs neles. Quando deixaram a palavra de Deus e aceitaram o pensamento que o diabo pôs, o que aconteceu? A paz, a gratidão, a confiança entre si, a liberdade. Eles chegaram a perder tudo isso por motivo de deixar a fé e seguir os seus pensamentos. Houve muitas mudanças neles. Primeiro, que mudança eles tiveram? Se lermos em Gênesis capítulo 3, disse que se abriram os olhos de ambos. Quando eles deixaram a palavra de Deus, entrou neles o pecado. Abriram-se os seus olhos. Abriram-se os olhos, mas que tipo de olhos? Os olhos que veem as faltas. E percebendo que estavam nus. E antes, não estavam nus antes? Antes também, eles estavam nus. Mas isso não era visto como defeitos. Mas quando o coração partiu de Deus, quando ignoraram a palavra de Deus no coração, agora que mudança tiveram? Abriram-se os olhos que viam as faltas. E entrou o pensamento que considera os problemas essas faltas. Entrou a desconfiança do coração. E o terceiro, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E começaram a ter as obras de tentar cobrir as faltas. E esconderam-se da presença do Senhor Deus, por entre as árvores dos jardins. Em Gênesis capítulo 3. Isso é, começaram a se cobrir e se esconder da voz de Deus. Pessoal, pessoal, em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Qual é a mudança que houve nele? Antes, Adão, ao ver Eva, dizia: É do meu corpo, somos um só corpo. E essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E agora, quando Deus perguntou a Adão: Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Como é que Adão respondeu? Em Gênesis 3:12. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora, o que houve? Qual a mudança que houve em Adão?
O que foi que ele disse? Foi por causa dela, a mulher que me deste por esposa, foi ela que me deu de comer, por sua causa. Você é o problema, você me fez assim. Agora, o que é que aconteceu com Adão? Quando ele jogou fora a palavra de Deus, entrou o pensamento do diabo. Quando a palavra de Deus partiu dele o coração e a desconfiança entrou nele, quando foi cortado do coração de Deus, agora, por sua culpa, a mulher que Deus me deu, ela que me deu. Essa mulher já se tornou inimiga de Adão. No princípio era só um corpo. Pessoal, esse Adão agora diz: por sua culpa, por culpa disso, por culpa daquilo, agora está acusando o outro como se fosse culpa dele. Também está acusando como se fosse a sua própria culpa. Por isso, pessoal do coração, por causa da minha esposa, minha vida está difícil. E a minha vida, por causa do meu marido, por causa dos meus filhos, por culpa dos meus pais. Por acaso não há alguém que diga isso? Pessoal, isso está errado. Porque razão vocês estão falando desse jeito? Agora, não é por causa da Eva, mas no coração de Adão. Perdeu a fé em Deus, porque jogou fora a palavra de Deus, porque foi cortado o relacionamento com Deus. Por isso, vocês dizem isso. Isso é o coração quando o coração crê na palavra de Deus, for cortado entre vocês. Quando for cortado a fé em Deus, se abre os olhos para ver a situação e ver as faltas, as falhas, os defeitos como problemas. A falta que eu tenho, bem como a falta da minha esposa, os defeitos do meu marido, esses se tornam problemas por quê? E isto é porque o diabo está dominando sobre o meu coração. Não é Deus que está me dominando. Esse pensamento escuro que o diabo pôs, esse pensamento desesperado que o diabo colocou, por causa de eu estar aceitando os pensamentos do diabo, abriram-se os olhos que veem as faltas e comecei a levar as faltas e problemas. E estou dizendo, é por causa da minha esposa. Isso não é problema da esposa. Achou que fosse problema e assim, começou a reclamar e se queixar. Pessoal, depois disso, Adão diz assim: temer porque estava nu e escondi-me. Pessoal, antes também estava nu, mas e agora? Temi porque estava nu, fiquei triste porque estava nu, sofri porque estava nu. Está errado, porque antes também estava nu. Temi porque estava nu e me escondi. Temeu porque perdeu a fé em Deus e não porque estava nu. Temeu porque foi enganado pelo diabo. No capítulo 2 também estiveram nus, mas não temeram. Temi porque estava nu e me escondi. Isso está errado. Fico triste porque a minha esposa é assim, não gosto dela. Isso está errado. Antes também, minha esposa tinha fraquezas e faltas, mas isso não era problema. Eu estou triste porque meu marido tem esse problema. Ah, não vou dar para falar com ele. E isso está errado. Agora, os meus filhos não estudam, me aborrecem desse jeito, me provocam e mentem todos os dias. É por isso que estou tão decepcionada com meu filho. Estou em agonia. Não é isso, porque não tem a palavra de Deus que diz: Deus segura os meus filhos, os guia e conduz a vida deles. Deus vai conduzir a minha esposa de forma maravilhosa. Deus me deu a minha esposa como auxiliadora. Deus me deu o meu marido para me ajudar e trabalhará no meu marido e está efetuando em minha família. Por não ter essa fé. Por isso veio os defeitos e assim ficam chateados. A aparência deles não mudaram. Mas quando jogaram fora a palavra de Deus do coração e aceitaram o pensamento de Satanás,
tudo se tornou problema. Então, em vez de trocar o que considero como problema, Deus me deu esposa, a esposa mais linda. Deus me deu o marido mais bonito. E Deus trabalhará na minha família e conduzirá os meus filhos. Devem ter essa fé em Deus. Se tiver essa fé, essa parte desaparecerá. Deus disse: "Quem te fez saber que estavas nu?" Deus perguntou a Adão: "Quem te fez saber que estava nu?" Foi o diabo. "Quem teve problemas com as tuas faltas?" Foi o diabo. Em Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: "Visto que isso fizeste, maldita és em todos os animais do campo." Quem fez saber que estava nu era o diabo. Pessoal, eu estou vivendo na Rússia há alguns anos atrás. O irmão da igreja de Moscou e uma irmã da igreja de outra cidade da Rússia se casaram. Era um casal bonito, muito bonito, e ela era muito bela. A irmã vivia em Moscou e tinha um bom emprego. A irmã vivia em outra cidade e quando ela era universitária. Recebeu a salvação por meio da IOF, foi participar do acampamento mundial da Coreia e lá recebeu a salvação. E sendo conectada à igreja, fez a vida espiritual e ela também graduou e conseguiu emprego naquela cidade. Então, depois de discutir com os pastores, o meu irmão e esta irmã se casaram. Esse irmão é diligente. Por outro lado, tem um coração mole e falta de determinação. Então é tipo, nem carne nem peixe. Quanto essa irmã apresenta uma personalidade forte, com uma subjetividade clara e tem um senso de responsabilidade. Então os dois viviam bem juntos por alguns meses. Mas depois que passaram 3 ou 4 meses, um dia eu vi a cara muito sombria daquele irmão. O que aconteceu? Eu chamei ele para um momento e conversei com ele. Ele discutiu com a esposa. Irmão, o casal pode brigar vivendo juntos. Depois de um tempo, a irmã também tinha um rosto escuro. Disseram que brigaram de novo. E agora, com o passar do tempo, o casal brigava com muita frequência. Estavam casados há menos de um ano e brigavam muito. E até já começaram a dizer: não aguento mais, vamos divorciar. Então, um dia, eu decidi o dia e chamei o casal. Bom, irmão, por que motivo está sofrendo com essa irmã? Diga-me tudo perante o seu pastor. Então, irmão, como se estivesse esperando, por isso começou a falar: "Pastor, a minha esposa é assim, assim, assim. Eu esperava que a minha esposa fizesse isso, mas essa irmã, a minha esposa, faz desse jeito, enquanto devia fazer assim, ela faz assim, assim. Como ela pode fazer desse jeito? Fico aborrecido com isso. Não é assim que uma esposa tem que fazer?" Começou a falar tudo. Chega, entendi. Agora, irmã, você também pode dizer: "Pastor, na verdade, vivi até agora aguentando tudo. Mas sendo homem, sendo marido, não deveria fazer pelo menos isso? Não é certo que o marido deve fazer assim? Mas ele fez de outro jeito, ele fez assim." A palavra da irmã e do irmão eram quase iguais. E eu soube qual era a causa. O problema não está no conteúdo que estavam contando. Eu disse: "Irmão, irmão, você tem outra mulher?" "O quê, pastor? Não." "Irmã, você tem outro homem?" "Não, pastor, não." Sabe onde eles estão? Nos seus corações, nos seus pensamentos. Irmão, no seu pensamento, Deus lhe deu essa irmã como mulher auxiliadora, mas o irmão, você criou uma mulher no seu pensamento que você quer, que você pensou.
Você criou a figura de uma mulher ideal. Por isso, mesmo tendo a mulher que Deus lhe deu, mas olhando para a esposa e o seu comportamento, você está comparando com outra mulher que está no seu pensamento. Comparando com ela, como vocês estão vivendo? Comparando entre elas, fica desesperado, fica desconfiado. A sua mulher que Deus lhe deu é essa que está na sua frente. E irmã, você também, no seu coração fez uma figura do homem ideal que você quer. Esse marido, esse esposo falso, essa mulher falsa, de onde vem? Isso vem dos seus pensamentos, vem do seu querer. Enquanto isso ficava dos seus pensamentos, enquanto vocês ficam em vocês, não poderão aceitar o marido que Deus lhe deu e a esposa que Deus lhe deu. E isso é o início da discussão. Pessoal, se lermos em João capítulo 13, versículo 2, a seguinte palavra: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Aqui diz que o diabo já tem posto o pensamento em Judas Iscariotes, tem posto que traísse Jesus. E desse irmão, que pensamento ele pôs? A mulher tem que ser assim, assim, assim. E a irmã, esse, se ele é marido, se é homem, ele tem que fazer assim, assim, assim. O diabo pôs esse pensamento. A partir desse momento, como Deus perguntou, quem fez saber que estava nu? Foi o diabo. Quem te pôs essa figura de mulher ideal, de um homem ideal? Foi o diabo. Com isso, comparando o homem que Deus lhe deu, se comparar com a mulher que Deus lhe deu, nunca poderá aceitar. Isso não é o homem ideal, mas sim o homem monstro que o diabo colocou no pensamento dela. 1 Coríntios 7:24. Irmãos, em cada um permaneça diante de Deus aquilo que foi chamado. Permanecer daquilo que foi chamado por Deus e na forma como ela é. Deus diz que nós reconhecemos e aceitarmos. Pessoal, em 1 Timóteo 4:4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido em ações de graças, nada é recusável. Pessoal, tudo que Deus nos deu é bom, é belo. E quando eu aceito, nada é recusável. Agora, a minha esposa tem muitas fraquezas e faltas, mas ela é a esposa que Deus me deu, é o meu corpo, é a minha auxiliadora. Ele é meu marido que Deus me deu. Independentemente da condição, da forma, comportamento, quaisquer fraquezas, é Deus que me deu. É o marido que Deus me permitiu. Somos um só corpo. Se aceita desse jeito, então nada do que está no meu marido é recusável. Nada do que está na minha esposa é recusável. Depois dessa comunhão, o marido falso e a esposa falsa dentro do coração do irmão e da irmã. Então, o casaram se amaram de maneira harmoniosa e feliz, que agora não importa mais com os defeitos ou faltas um do outro. Em Gênesis capítulo 2, estavam nus e não se envergonhavam. Agora as suas fraquezas e faltas não são fraqueza em faltas, mas sim se tornaram uma família tão bela que auxilia a outra. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Pessoal, para aqueles que fazem a vida espiritual, vocês têm a vida espiritual. Pessoal, vocês que tratem com dignidade a esposa que Deus lhe dá, o marido que Deus lhe dá, os filhos que Deus lhe dá. Pessoal, se eu não tiver o coração, eu não posso orar para Deus, para que não se interrompam as orações, para que eu ande com Deus. Se eu. Essa família é uma pequena igreja. A família é o início de uma igreja. Se o coração do marido e o da mulher estiver fechado,
Se cada um desconfiar um do outro, se o relacionamento entre os pais e os filhos estiver quebrado, como essa família pode formar uma igreja e andar com Deus e orar? Deus disse: tratai com dignidade. Pessoal, o tempo passou tão rápido. Sim. Portanto, espero que Deus trabalhe com grande esperança pela esposa, marido e filhos que Deus nos deu. Acredito que vocês se tornarão as famílias onde vivem feliz e em harmonia todos os dias. Acredito que Deus fará o mesmo. Muito obrigado. Vamos terminar por aqui. Academia de Família da Fé. Fiquem com Deus.